Olá, o programa Nossa Entidade de hoje vai falar sobre o Instituto Adara, uma organização que desenvolve atividades para pessoas com surdez e suas famílias. Por isso, conosco estão a Rosângela Zanetti, ela que é coordenadora, Simone Espadafora, terapeuta do Instituto, Ana Cristina Camano Passos, orientadora social, Walker de Souza Silva, orientador social e também surdo. E quem acompanha ele para nos ajudar na comunicação é a intérprete Andréa Roldan. Sejam todos muito bem-vindos no nosso programa Nossa Entidade de hoje. Eu vou começar pela Rô, já vou perguntar para você como é que é esse instituto, como é que nasceu, e um nome curioso, né? O nome de uma estrela, né? Exatamente. O Instituto Adara emprestou o nome dessa estrela. Ele faz parte essa estrela faz parte de uma constelação chamada Cão Maior. Cão Maior. E a gente pegou emprestado esse nome para dar o nome ao nosso instituto, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Atendemos surdos de 1 a 34 anos e seus familiares, no contraturno escolar, né, com várias atividades. Somos uma organização bilíngue, temos a primeira língua Libras e a segunda língua o português escrito. Né? Então esse é no geral aí o nosso trabalho. Como o Instituto nasceu, eu vou pedir para a Simone contar para a gente. Era isso que eu ia falar, o que me dá o gancho aqui de eu passar para o lado de cá com a Simone, que foi uma das partes aí desse embrião que nasceu alguns anos atrás. Nasceu em 2004. Isso. Mas só ganhou corpo, membros, rosto, anos depois, né? Sim. Conta pra gente como é que foi isso daí. Então, Silvia, foi um grande encontro que aconteceu no ano de 2004. Era um trabalho de conclusão do curso de acupuntura, uma pós-graduação. Do seu curso? Do meu curso. E aí, na época, segundo a medicina chinesa, a gente acredita que toda a comunicação ela vai muito além das palavras, ela envolve toda a comunicação não verbal, o corpo. E aí, perto lá de onde eu moro, tinha uma escola de surdos. Então eu liguei perguntando se a gente poderia fazer um trabalho para tentar fazer assim, um diagnóstico na época, sem o uso de palavras. Então, como seria o diagnóstico de pessoas surdas, nas quais a gente teria que chegar através de outro tipo de comunicação. E aí, a partir daí, a gente foi mergulhando, ainda nessa época, mas mergulhando nesse universo, tentando conhecer essa população que era até então desconhecida para mim. E aí a gente, em alguma parte ali do curso, a gente quis investigar um pouquinho melhor a condição nutricional das crianças, que a gente estava investigando, né? E aí a gente percebeu que, pela baixa renda, alguns problemas escolares podiam estar vindo do déficit nutricional e não apenas por eles serem surdos. Então, um instituto, que é o Instituto Alfa, através da professora Eneida Gonçalves, que foi a minha professora de acupuntura, nos deu a possibilidade de fazer exames com 10 surdos, exames de sangue para ver essa condição então. E nesse Instituto Alfa, com esse grupo de 10 surdos, a gente encontrou com a Maria Helena, que é a presidente do Instituto, que estava na sala de espera e ficou curiosa de saber quem eram aquelas crianças. Estava lá para fazer os exames dela. Estava lá. E viu a Simone chegando com 10 surdos. 10 surdos. 10 surdos. E famílias. E família. Isso. Bastante gente. Era. E aí a gente, a Eneida, então, perguntou, falou, olha, tem uma paciente que gostaria de saber mais sobre o trabalho. Deixou o cartão e pediu para você procurá-la. Então eu fui ao encontro da Maria Helena e eu acho que de lá a gente teve assim, né, uma conexão assim com Ela só o deixou universo. um cartão para você. Sim. E falou, me liga, me procura. Sim. Não disse do que se tratava, Não, que ela poderia não. ajudar. Que ela queria saber mais sobre o trabalho. Bom, E até aí, na época, ela queria saber muito assim, quais eram as necessidades e qual era o sonho em relação àquelas pessoas. E aí a gente
eu acho que aí o universo ajudou a construir, né, esse sonho, esse lugar, porque não tinha nada pronto. A gente fala que o Adara ele se constrói no dia a dia, né, a partir de uma escuta continuada, e nesse diálogo que a gente faz, a gente com a população que a gente atende. Então, a gente está sempre acordado, assim, para mudar de rumo, para seguir no rumo, para reinventar, para refazer, para recriar. E aí nasceu esse trabalho que daí em 2009 passa oficialmente a ser o Instituto Adara. Tem um pontinho aí curioso também, que tem a história que a Maria Helena pediu para que você anotasse num papel, né? Sim. Um sonho que você gostaria de ter, e aí a Simone anotou no papel. Sim. O que estava anotado ali especificamente, então, que você guardou no bolso e pediu para o universo? Então, eu dei, né, para o universo, mas eu acho que era um mundo um pouco mais acessível, né? Eu acho que um mundo onde o surdo pudesse ter voz. E aí, no início, a gente tinha um cunho muito terapêutico, porque justamente pela falta de espaços de comunicação acessível, muitos problemas acontecem, né? Muitas questões ficam não ditas. Então, a gente acolhe essa população de forma terapêutica para hoje poder oferecer a eles um outro trabalho, mas inicialmente foi assim. O trabalho, um desses trabalhos, quem faz é a Ana, que é a nossa orientadora social. Eu até perguntei aqui, né, que nomenclatura é essa de orientadora social? Que seria um professor, na verdade, né? O que você faz lá, Ana? Então, lá no Adara não é escola, é uma instituição. Tá. Então, nós também temos outro nome, que é o orientador social. No Adara, nós fazemos um trabalho de L1, que é a língua de sinais para os surdos, e L2, que é o português na modalidade oral e escrita. Tá. Então, no Adara nós temos grupos de surdos que conhecem a língua de sinais, que provavelmente vêm de escolas bilíngues, surdos que não conhecem a língua de sinais, que estão incluídos na escola regular, e surdos que têm uma base, assim, uma base... Um flerte ali, né, com a língua. Com a língua. E, então, nós fazemos grupos onde os que sabem, em atividades colaborativas, ensinam aqueles que não sabem. Né? Mas os que não sabem têm conhecimentos que os que sabem também não sabem. Então, nós fazemos assim, atividades sempre em grupo. E o que é quando você fala atividades, do que você está falando? Assim, nós estamos falando aprender assim, o português, por exemplo? Aprender, enfim, algum ofício? Então, nós trabalhamos com o português na leitura, por exemplo, de textos. Tá. Então, nós trabalhamos texto do cotidiano, do que está acontecendo hoje no mundo e na televisão. Então, por exemplo, eles sentam e querem saber por que os caminhões estão parados. Não é? Então, aí nós começamos uma discussão, um diálogo entre eles. O que você sabe disso? O que a tua mãe te contou? Não é? Porque às vezes não tem legenda na televisão deles, né? Acho que 99% não tem, né? Exatamente. Legenda e não tem, né? também não. Então, eles não entendem, eles querem saber se é aumento salarial. Aí, então, qual é a discussão? Né? O que você sabe sobre isso? Então, nós fazemos assim, socializamos os saberes de todos eles, e aí o que nós fazemos? Então, vamos ver se realmente é isso que vocês sabem? Ou vamos aprofundar um pouquinho o assunto, vamos saber o que está por trás de tudo isso. Então, nós trabalhamos com texto de jornal, às vezes nós vamos na sala de informática, aí eles têm que procurar greve dos caminhoneiros, por exemplo. E aí eles vão descobrir o que está por trás da greve dos caminhoneiros. Né? Então, é mais ou menos isso. Depois, nós socializamos o que eles aprenderam, né, no grupo. E sempre junto com a língua de sinais, que é o trabalho em parceria com o OCR. Todas vocês falam a língua brasileira de sinais? Usamos a língua quem trabalha lá... Nem todos. Tá. Alguns com mais fluência, vocês outros aqui, com menos fluência. Vocês falam. Isso. Vocês uns falam com menos fluência, outros com mais. Tá. Né? Até por isso nós temos a intérprete, mas não é uma condição, não é um requisito para trabalhar lá.
Pode trabalhar Pode quem não... trabalhar É quem não, mesmo? mas para trabalhar direto, porque, por exemplo, entendi. eu como coordenadora, eu tenho interface com eles, mas eu não estou diretamente nas atividades com eles, né? Assim como assistente social e tal. Então, a gente sabe um pouco, mas a gente não tem a necessidade de ter tanta fluência, Tá. né? Por isso, a gente também tem as intérpretes que nos auxiliam quando a gente precisa conversar alguma coisa mais aprofundada que eles não nos entendem, a gente pede o auxílio delas. Ô Silvia, Diga. só um negocinho. E no grupo também aparecem os irmãos, sabe? Que é uma coisa muito legal. Irmão, irmão. Irmão, São irmão, mesmo. porque são atividades abertas para a família, né? Então, o irmão quer saber como se comunica com o surdo. Claro, Então, né? nas atividades, Coisa ele simples. também termina aprendendo a língua de sinais. Que legal. E Eu de vou- forma lúdica, né? Porque Sim, não é uma obrigação, não é não não, é aquela sim. coisa massiva, Isso. enfim. Eu vou até pedir a ajuda aqui de vocês, então, que apesar da gente estar com a nossa intérprete, a Andréa, ali no cantinho do vídeo aparecendo, eu sou analfabeta. Eu não vou entender o que o Walker vai falar para André. E quem está em casa e sabe a Libras, beleza, mas eu não. Vou até pedir para você aqui para eu começar a entrevista com o Walker. Vou pedir, Walker, fica tranquilo, pode olhar para a Andréa que está à sua frente. Não precisa olhar para mim aqui, até para a Andréa, nesse momento, ela está traduzindo, interpretando tudo com ele. Walker, conta pra gente aí como é que foi a sua história, como é que tudo começou e como você ingressou no Instituto Adara. Vocês podem me ajudar aqui? Ela vai falando pra Ela você. vai Ela tra- tá sem microfone. Ela tá sem microfone. Precisa ser uma de vocês três aqui. Então você traduz, Ana. Isso. Você tem microfone, é melhor você traduzir. Pode olhar pra ela, daí você... Olha pra ele, na verdade, né? Peraí, não sei Você para quem eu fala- tenho que olhar Não, agora. Pro Walker. Eu vou falar o que a Andréa falou, é Não, isso? você vai falar o que o Walker está falando. Você vai traduzir porque a Andrea está sem microfone. Ah, não sei. Olha a complicação, É. olha a complicação aqui dentro do estúdio pra gente ajudar aqui a todo mundo a entender, né? Imagina como é que não é na vida, Isso. no dia a dia, né? Se a gente tá com intérprete, Exatamente. enfim. Mas como tudo começou, Walker? Eu já trabalhei anteriormente, eu tenho experiência com criança, eu tenho um jeito especial, assim, uma empatia muito grande para trabalhar com as crianças, né? E eu fico preocupada porque... espera um pouquinho. A estimulação. Eu fico preocupado como trabalhar com a estimulação de crianças, né? Então eu estimulo, eu pego a criança, eu vou estimulando na língua de sinais, que é a minha própria língua, é a primeira língua. Sempre ele tem a aquisição da primeira língua de sinais. Depois, aos pouquinhos, eu vou despertando o visual da criança, ela vai percebendo como que funciona o visual do surdo na língua de sinais. E aí, depois, é encaminhado para L2. Então, eu já tenho experiência no Adara, com crianças... E assim, calma. É difícil a comunicação com algumas crianças, não é? Porque é bem difícil. Então, tem que aproveitar e estimulando no... então eu faço um trabalho de estimulação em L1 com os jovens e depois eles são estimulados em L2. E como é que foi o seu aprendizado, Walker? Quando você era criança, onde você aprendeu a falar Libras, né? Como foi isso? Foi difícil. Imagino. Muito difícil. Foi bem difícil, porque as pessoas não sabiam o que é surdo. Porque assim, na verdade, eu nasci surdo. Quando eu nasci, faltava respiração. Oxigenação no cérebro, isso. Então, eu nasci no tempo normal, cresci normal, assim. Quando eu fiz 2 anos, a mamãe me chamava, Walker, Walker. Eu não conseguia, eu não entendia, eu não escutava. Aí ela gritava e me sacudia, Walker, Walker. Aí eu ficava ansioso, muito preocupado. Mas o que estava acontecendo? Aí ela me levou no médico, numa fono. E aí
detectaram a minha surdez. Minha mãe chorou muito, ela sofreu muito, como um filho surdo, não é? Que sou eu, assim. Como que eu vou fazer para criar um filho surdo? E aí ele começou na oralização, na fonoaudióloga. Desde pequeno, ele fez muita fonoaudióloga. Aí ele, espera um pouquinho aí, num dia Encontrou. ele estava esperando a fono e encontrou um surdo. Aí ele, nossa, como assim? Como você aprendeu língua de sinais? Nossa, fiquei muito interessado. Próprio na escola, uma escola bilíngue de surdos. Existe essa escola bilíngue. Quantos anos você tinha? Quantos anos? 9 anos. 9 anos, praticamente sem se comunicar, com aquela comunicação caseira, é isso mesmo que ele acabou de contar? Isso. Quando então, com 9 anos, é que ele Ele só tinha encontrou o um básico. outro surdo que falava essa linguagem. Meu Deus. Ele só tinha o básico. E é o que vem mudando, né? Com as políticas públicas, cada vez mais cedo as crianças vão tendo acesso a uma educação de qualidade e com acessibilidade. O que o Walker está contando, na verdade, isso a gente está em São Paulo. Né? Eu imagino a gente saindo dessa esfera de grandes centros como São Paulo, ou capitais aí pelo Brasil, indo mais para os interiores. A gente está falando de uma população de quantas pessoas que têm surdez ou algum tipo de surdez? No Brasil, o censo dá 10 milhões, mais ou menos. 10 milhões de pessoas. Entre surdos e deficientes auditivos. Destas 10 milhões aí, não sei se vocês têm esses números, mas quantas falam linguagem de Libras? Não tem. Porque são Então, contabilizados, só o problema, contabilizados também os idosos que vão perdendo que vão perdendo a audição. Eles entram nessa estatística. Uau! Então, mas a gente está falando assim, o Walker. A língua de sinais você aprende numa escola bilíngue ou em contato com outro O que surdo. significa numa escola especializada. Especializada. Isso. Em outro lugar, é Em uma outro linguagem lugar, caseira. É o que eu estou chamando aqui de uma linguagem Então, caseira. é difícil porque fica um surdo numa sala com 40 ouvintes, né? Então, que contato real ele tem com um surdo? Com não é? alguém semelhante. Como ele vai dialogar com alguém que usa a língua de sinais? É como a gente estava falando nos bastidores, aprender o inglês, mas não conversar com ninguém em inglês. Você vai esquecer essa língua, vai esquecer a fluência dela, enfim. É como um surdo Exatamente. aprender Libras Exatamente. e guardar assim. no bolso, se não tem outros similares estimulando a fala, né? Quando as pessoas chegam lá para vocês, não sei, acho que eu vou perguntar aqui para a Rô, quando as pessoas chegam lá, elas chegam procurando o quê? Assim, a família toda está analfabeta? Como é que é isso? Eu estou usando a palavra analfabeto porque eu estou hoje aqui perdida, eu estou vendida nesse programa aqui. Se não são vocês me ajudando, eu não consigo entender o Walker, por exemplo. Olha, porque o que você encontra hoje para atendimento do surdo, ou é na área da saúde, que são clínicas de fono, coisas assim, ou é na área da educação, que são escolas especializadas. Então, o que eles vão buscar é um outro atendimento que possibilite o convívio desse surdo com outros surdos. Mas essa especialização que você fala de escolas específicas, técnicas para isso, é pro surdo. Pro surdo. E para a família do surdo? Então, não Não tem. tem. E se eu sou irmã dele? Se eu Então, sou não pai tem, dele? Não tem. Como é que eu desenvolvo? A Onde é gente que eu vou não aprender? tem conhecimento de lugar para isso. Por isso que o Adara surgiu, né? Com essa preocupação de fazer a inclusão do surdo primeiro na família, né? E depois na sociedade. E realmente essa Porque demanda chega lá para vocês chega mesmo? lá pra gente. Pai, Na mãe, irmã. verdade, Chega. nas escolas bilíngues existe língua de sinais para a família. Elas vão, participam do curso e aprendem os sinais da língua para conversar com os filhos. Mas, assim, no Instituto Adara, eles estão lá diariamente, fazendo as mesmas atividades. É uma escola. É como um se fosse uma espaço escola. de que tem- convivência, Sim. né, onde a família e os irmãos também participam. Que incrível, gente. Então, essa é a diferença, assim, que eu acho, porque E o mesmo contato com a língua de sinais nas escolas bilíngues também tem. Mas o mesmo assunto, por exemplo, que é trabalhado em L1, por exemplo, agora estamos falando L1 é Libras, Libras. a língua de sinal. Tá, L1, só para entender aqui direitinho. A mesma Libra. atividade, o mesmo assunto que é trabalhado em L1, em Libras, por exemplo, agora eles estão trabalhando Copa do Mundo. Tá. Isso.
né? Até para situar, porque eles vêm na televisão e precisam saber o que está Sim, sim. acontecendo. Então, o Walker trabalha isso, a Ana trabalha no português, no L2, Isso. e nós temos uma outra instrutora de Libras, que também é surda, e que dá aula de Libras para as famílias e para os irmãos, enfim. Né? Ela também trabalha o mesmo tema, justamente com o objetivo De estimular essa conversa estimular depois. essa conversa depois. Depois, então tá todo Exatamente. mundo sabendo sobre a Isso. cor azul hoje. Então vamos Exatamente. falar sobre cor azul lá em casa. Exatamente. De futebol, Exatamente. e todo mundo sabe qual é o sinal de futebol. Qual é o sinal de futebol? O sinal de futebol. Futebol. Dois joinhas? dois curtir? Isso é futebol? Que é bem parecido, né? Que eles às vezes confundem com... Andréia, qual é o sinal que é parecido, que às vezes eles confundem? Com arroz. Arroz. Ó. Arroz é para comer. Você gosta de arroz? Olha, tem futebol. Vamos lá. Vamos torcer pro futebol. Nossa, arroz faz bem para a saúde. Então, Tá bem? arroz é assim, Isso. arroz é assim, futebol, E futebol. é assim. Isso. Já E aprendi tem aí, também, sinais. Silvia, a expressão facial, que faz parte da língua É de sinais. toda uma leitura. É, toda uma... Quer ver? Expressão Volta, facial, volta. corporal e os Faz sinais. expressão facial. Pergunta para ela. Ele falou, ele Bom. fez o difícil, foi muito É. difícil que ele fez, ele fazia assim. Muito difícil, a expressão dele veio junto com a... Sempre. Ó. Então, Olha lá, ó. Ele fez a expressão junto assim, não é só isso, né? Não, Não. é só isso. É isso a daqui, né? Não é expressão só. é a entonação da frase. Mas se eu fizer só isso, eu tô falando que foi difícil. Não, assim, você tem que Na Eu língua tenho que de potencializar. sinais, muito difícil na tua expressão ele não facial. entende. Senão não passa a expressão para ele. Igual, ele vai por dar um exemplo, exemplo. Nossa, igual nossa. Ó, ouvinte, nossa, igual ouvinte. Quando eu converso com você e falo, nossa, Silvia, Uau, verdade. Nossa, tem que fazer E também. é a mesma coisa com a língua de sinais. Walker, você faz leitura labial? Pouquinho, é difícil. Não se for da Silvia Garcia, né? Na Que minha fala casa. como louca, né? Na E minha muito- casa eu faço mais, né? Mas no trabalho, assim, não. Mas Não. no trabalho, porque ele ele trabalha respeita. nesse ambiente. Ele tem respeito. Porque ele com a língua trabalha dele. nesse Ele ambiente. respeita. Mas na rua eu imagino que com pessoas que não sabem a linguagem, ele deve ter uma prestar mais atenção aí nisso. Sim, tem que Ou fazer. escreve. Só para vocês terem uma ideia, gente, o Walker, sozinho, viajou para países, para fora do Brasil. E aí eu estava me perguntando assim, falei, poxa, eles têm uma vantagem que nós não temos, que é essa linguagem, a Libras, que ele fala por sinais, e os sinais são os mesmos em outros países. Qual foi a resposta que eu que tive, não. Walker? É a mesma linguagem de sinais no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo? Nossa, completamente diferente. Completamente diferente. E eu achando que Porque a língua, você percebe... Espera um pouquinho. Você está acostumado com a tua língua e com a tua cultura, né? Então, quando você vai... Ele estudou inglês 4 anos. Então, ele aproveitou o contato que ele teve com surdos e aí ele desenvolveu e conseguiu se comunicar na língua de sinais com ele. Eu só continuando nessa linha, assim, eu sei que eu estou saindo um pouquinho do Instituto Adara, Não, mas tudo é que eu estou bem. muito curiosa. Como que ele estudou esse inglês? Em linguagem americana de sinais ou foi em texto, em livro? Como foi isso? Então, antes não tinha intérprete. Eu ficava sozinha, eu me esforçava muito. O professor falava inglês de outro país, ele só falava. Aí eu me esforcei muito. Eu fiz 4 anos. E ele falava, esse professor era um professor que falava linguagem de sinais. Acho que é Não. um surdo. Acho que Um ouvinte. Não, né? era de ouvinte. Falando. E Ele como aprendeu escrevia? pela escrita, Pela escrita. né? Que a escrita é uma forma de comunicação. É, E aí ele percebeu a estrutura do inglês, não é? E continuou. Bom, eu queria saber aqui como é que foi a experiência dele aí nos outros países. Quais países o Walker conheceu? Estados Unidos
Inglaterra... Acho que Estados Unidos primeiro, depois a Inglaterra e a França. E a França? Marrocos. Marrocos E Marrocos também. Bom, Chile. Bom, já tem uns 5 países aí quase no currículo aí, e ele sem falar, como nós falamos. Perfeito, gente. Não, ele sem falar não, ele fala. Ele fala. Por meio da língua de sinais. Por meio da língua Ele de tá se sinais, mas comunicando sem falar língua. Sem falar a língua americana, oral. né? Quer dizer, foi aprender de uma outra forma. A gente vai saber direitinho de toda essa experiência aí, mas mais, saber quais são essas atividades do Instituto Adara aí que tem tanto para oferecer. E só por ano, gente, para vocês terem uma ideia, são 120 pessoas atendidas, surdos atendidos pelo Instituto, e 160 famílias alcançadas aí que frequentam dias, semanalmente lá, tudo para aprender. Vamos saber um pouquinho mais esmiuçado aí desse trabalho desse Instituto. Pausa para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, que fala do Instituto Adara. Por isso, conosco estão a Rosângela Zanetti, que é coordenadora do Instituto, a Simone Espadafora, que é terapeuta, a Ana Cristina Camano Passos, que é uma orientadora social, e também o Walker de Souza Silva, que é orientador social e surdo, e também aí quem acompanha a gente na telinha logo ao lado abaixo é a intérprete Andréa Roldan, que está botando a voz aqui para o Walker para que todos em casa consigam acompanhar esse programa correto, né? Que está tentando aí chegar a comunicação em todo mundo. Simone, você tem um trabalho específico neste instituto. Você estava falando que conheceu a Maria Helena lá atrás, quando você estava fazendo acupuntura, enfim. O que a acupuntura tem a ver com esse instituto? Então, eu acho que a acupuntura, ela abriu um espaço de acolhimento e escuta para o surdo e para a família, para que eles apresentassem as suas demandas, né? Suas dificuldades e também as suas potências, porque também emergiram várias potências dali. E que demandas são essas, então, por exemplo? Aparecia muito uma dificuldade muito grande de comunicação familiar. Na saúde, ela pode gerar diagnósticos errados, medicações erradas e julgamentos também. Então, por exemplo, uma mãe dizer, o meu filho é muito preguiçoso. E a gente identificava um cansaço de fato, um cansaço físico real. E em alguns momentos, quando você perguntava para a mãe, então a gente passou por uma fase assim, onde a avaliação era feita fazendo um questionário com os pais e depois, lógico, depois eu fui tendo curiosidade, fui aprendendo a língua de sinais justamente para atender a pessoa atender o surdo em primeira pessoa. Então, nem sempre aquilo que era trazido pela família, de fato, era dito pelo surdo, né? Era comunicado pelo surdo. Então, por exemplo, as dores podiam ser diferentes, as angústias, às vezes a família não percebia uma angústia importante que o surdo trazia. Então, tudo isso foi importante justamente para trazer para o Instituto Adara as necessidades, os profissionais que tinham competência e eram necessários para o surdo, como os psicólogos, por exemplo, e também as vontades deles, ter um pouco de lazer, né? Porque só estudar... Então, assim, a gente conhecia surdo que ele era levado todos os dias só para a escola e para as clínicas. Uau. Então, a gente pensava, poxa, mas por onde esse surdo circula, né? Onde ele dá risada, onde ele brinca, onde ele se diverte? E não tinha. Então, o Adara acabou sendo, esse espaço de convivência foi sendo criado assim, porque o surdo dizia por onde ele queria circular, né? E quais as atividades que ele queria conhecer. Isso que você falou do diagnóstico, de saber ao certo, nem a gente que ouve e fala, às vezes muito bem, a gente consegue, às vezes, comunicar isso para o médico, né? De falar assim, é uma dor meio assim, meio que percorre o corpo, mas depois ela para e esquenta. Imagina, então, uma mãe falando pelo filho, né? Assim, traduzindo assim, tão claramente, não tinha. Você entra nesse ponto, né? Sim. E quais são as demandas que eles mais trazem, assim, para você? Então, eles trazem dores. Isso que eu ia falar, é mais dor de cabeça? Então, muita dor de cabeça, que mesmo? pode estar muito relacionada com tensão.
problemas respiratórios, né? A respiração, a calma, a tranquilidade para respirar bem, isso é uma dificuldade, porque se eu tenho uma angústia de me comunicar e de me fazer entender, isso gera muita ansiedade. Então, assim, a ansiedade, a irritabilidade, a dor de cabeça, a dor de barriga, são constantes, assim, a agitação, sempre... é verdade que surdo é agitado? Não, o surdo quer se comunicar e ele quer ser entendido. Então, isso dá uma aflição, né? O que está acontecendo aqui? O que ela está falando? O que ela está fazendo? Para onde a gente vai? Então, quanto menor é o surdo, mais aflitivo é de observar, porque eles são carregados para as situações e para os locais sem ele saber para onde ele está indo. Ele pode estar indo para o médico, ele pode estar indo para a casa da tia, pode estar indo brincar, mas não tem essa comunicação. Então, isso, lógico que com o tempo o surdo vai sendo independente, como foi o Walker. Independência, né? Essa é a palavra-chave. Independência que eu falei aqui, elogiei o Walker aí, que já rodou 5 países e pelo que eu tô vendo aqui, ele não vai parar. Não vai parar. O Walker não tem problema, barreira nenhuma, né? Muito menos da língua. Às vezes tem algumas, né? Barreira sempre tem. Qual foi a principal dificuldade que você sentiu, Walker, quando você saiu do Brasil? Que foi comer, foi se comunicar? Como é que foi isso? Eu tenho um pouco de dificuldade, sim. Por exemplo, quando o garçom vinha, eu queria um café, por exemplo. Aí eu pedia, escrevia para ele em inglês, mostrava para ele num papel, ou pedia o menu, sabe? O que eu tinha escolhido, a opção que eu tinha escolhido, visual, né? Aí eu utilizava esses recursos visuais. Mas eu tive barreiras e tenho sim, lido com elas. Você conseguiu conhecer outras pessoas lá fora e, enfim, conhecer os surdos lá fora? A linguagem é muito diferente. Foi difícil, na verdade, essa comunicação, né? Sim, é difícil, tem o seu grau de dificuldade, sim. Não é todo mundo que sabe a língua de sinais de cada país, né? Lógico. A ASL, por exemplo, nos Estados Unidos, são diferentes, né? Em cada lugar é diferente. Então o gestuno, a gente faz o uso muito do gestuno nesses casos, porque aí é visual e aí dá para acontecer a comunicação, né? Só para traduzir isso daí, para explicar melhor para quem está em casa, por exemplo, o Walker deu um exemplo para mim nos bastidores, falando da palavra nome. Como é falado na linguagem de sinais no Brasil, como é falado nos Estados Unidos e como é falado na Inglaterra. Se ele puder exemplificar aqui. Por exemplo, aqui no Brasil, nome, é esse o sinal para nome. Sinal. Nos Estados Unidos, é esse sinal. Na Inglaterra, é esse sinal. Nossa. Fora a semelhança dos 2 dedinhos juntos, não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Você, fala pra gente aí como é que são essa dinâmica. São 120 pessoas frequentando ali mesmo? Não, durante o ano, é mais aproximadamente isso que a gente atende. E quais são as atividades ali? Eles se dividem em grupos, né, pelas faixas etárias, para frequentar os dias da semana. Só para entender, imagina que alguém que está em casa agora fala, eu moro em Cotia, eu moro perto de Cotia, acho que dá para eu ir lá, quero conhecer esse instituto. O que é que vocês têm para oferecer ali? Como é que é essa programação aí para os pais e mães saberem? Além das atividades que são feitas em L1 e L2, já aprendi, hein? Libras e português, já aprendi. Nós temos a oficina de Libras, que ensina a língua de sinais, né? A própria língua. A própria língua. Nós temos um dia lá que a gente chama de oficina do brincar, que é um dia mais livre, que a gente faz brincadeiras no espaço, eles podem jogar videogame, ou vai no parque, enfim, inventamos coisas mais lúdicas para eles relaxarem um pouco também, por conta até disso que a Simone explicou, dessa ansiedade, dessa agitação. Que acumula em doenças. A gente tem também, esse ano a gente começou com 2 atividades, que são atividades esportivas, recreativas, né? Mas não só futebol, sabe assim, essas coisas. A gente faz uma série de atividades físicas para eles descobrirem
as potencialidades, outras possibilidades, como eles podem aproveitar o corpo, etc. E também começamos uma atividade de percussão em movimento, com música. Opa! Com música. Com música? Com música. Como é que é isso? Então, também com esse intuito de foco, né? Porque como eles têm essa agitação, eles têm muita dificuldade, às vezes, na escola, né? Por conta de prestar atenção, de ter foco, da disciplina. Então, eles são visuais, tudo está chamando atenção. Então, o professor faz atividades com eles buscando esse foco, essa disciplina. Então, eles trabalham com o corpo, né? Primeiro sentindo no corpo. Vibrar, tocar. E depois eles tocam o próprio instrumento. De musical, acordo com a regência enfim, do professor. Percussão. Percussão que você sente a vibração, que você consegue, né? O objetivo não é o som, não é você tocar, é você sentir, não é? E ter o foco no ritmo. Agora, ele está batendo uma vez, ele bateu duas, o espaço é 3. Então tem eles essa temporização na cabeça, esse metrô. Como é que chama? Aí eles ficam pensando assim, 1, 2, 3, sou eu, pum. Sabe? E daí eles fazem isso. Eles fazem. Gente, ouvir música, tocar música. E só para vocês entenderem a amplitude do trabalho desse instituto, não é só para criança a partir dos 9 anos de idade. A Rosângela ainda falou aqui pra gente que criança de 1 ano lá. Isso. Tem de 1 ano até 34 que nasceu anos. lá, na verdade. Ela nasceu vai lá. desde que nasceu. 3 meses. 3 meses. Porque ela é irmã de um surdo, já que frequenta o Instituto Como é que Adara. vocês trabalham, por exemplo, essa criança? O que dá para trabalhar com 1 ano de idade? Dá? Essa estimulação dá. dá. Essa estimulação. Você vai mostrando as coisas, você vai falando na língua de sinais. Vai O buscando Walker, o olhar normalmente, da que criança, trabalha, né? Vai buscando o olhar. Porque a grande dificuldade com o surdo quando nasce e é identificada a surdez, que normalmente a mãe, as famílias, para de falar com eles. Achando que eles não escutam, a família para de falar. Então, eles param de receber todo o estímulo que precisa ser dado, mesmo ele não escutando. Mesmo não sendo o estímulo de Libras, não sendo o estímulo assim, é para continuar É para estimulando. continuar falando. Do jeito com que ele, der. Do jeito que der. Fala, verbaliza e também fala com gesto. Olha, fala com gesto. Ele precisa dessa estimulação para ele ir desenvolvendo o cognitivo, independente dele falar ou não. Quem é mais fácil de aprender tudo, homem ou mulher, Ana? Porque aí a gente está falando de atenção. Essa pergunta. Porque precisa de Paciência, né? paciência e atenção, né? Eu acredito que deva Eu ter acho uma... que tem. A mulher, acho que ela é mais focada. Mais focada, Mais né? focada. Tem mais perseverança, Tem. sabe mais o que é, Tem. sabe? E lá vocês têm... Eles são muito dispersos, assim, porque eles são visuais. Totalmente, Não é? Então, se mexe alguma coisa do lado, eles vão olhar o que está acontecendo, não é? Porque eles são visuais, eles enxergam o mundo desse jeito. Até quantos mais vocês conseguem abraçar ali? Vocês estão, aí eu falei esse numerário aí, até quantos mais o Instituto Adara tem? Mas Dá ainda pra está dar faltando, ainda tem a psicóloga. Sim. Ah, tem mais profissionais. coisas. Nós temos duas a psicóloga, uma que atende as famílias, a Isso. maioria famílias, e a outra que atende os surdos em língua de sinais. Né? E Walker, qual é a sua função ali dentro? O orientador social também, mas para quem que ele dá aula e qual é o tipo de aula que ele dá ali dentro do Instituto? Eu trabalho com 2 frentes. Estimulação da linguagem. Por exemplo, já explicou, falou da Yasmin, a bebê surda. E também com um grupo de jovens. Eu trabalho junto com eles, com os adolescentes. Atividade, sabe? É um modelo surdo para eles copiarem, para eles terem, né, um referencial, né? Para eles conseguirem não ficarem na barreira, mas sim ultrapassarem essas barreiras que a vida impõe, né? Então, eu trabalho com, lógico, tenho em L1 com foco em crianças e o foco em jovens, junto com a Ana em L2, que é muito importante o português, né, também, em L1 e L2.
Então a gente vai fazendo esse combinado de trabalho dentro do Adara, é muito importante. A nossa alfabetização, Walker, é dada num período da nossa vida ali, né? Nos primeiros anos de idade ali, 6, 5 anos, agora as crianças já estão começando a aprender a falar e escrever bem a língua, ou pelo menos essa iniciação. E dura aí, nos primeiros 4 anos aí de aprendizado escolar delas. Com Libras, é a mesma velocidade? Não? Como é que é esse movimento aí de aprendizado dessa língua? É diferente. É diferente. É diferente, é um pouco diferente. A Libras e o português. É diferente o tempo de aprendizado. Aqui é conhecimento de mundo, do ouvinte. O surdo é conhecimento. É separado, não dá para fazer junto as duas coisas. E quanto tempo se aprende a falar? Alguém que chega lá completamente sem saber essa linguagem, quanto tempo já começa a conversar em Libras? Primeiro, em L1, de 0 a 3, 4 anos, tem a estimulação, e aí quando ele já vai começando a aprender, aí a gente começa com 6, 7 anos, aí ele já pode associar o L1 com o L2. Ele aprende, A L1 ele aprende ele mais aprende rapidamente. Libras e português. Libras aprende mais rapidamente. Mais rápido. E português vem logo na sequência. Então, gente, é mais ou menos o tempo de aprendizado também de uma criança, vai. Eu estou imaginando o português mais Libras. O que me deixa a dúvida aqui é, eu, Silvia, se eu quiser hoje aprender a linguagem de Libras, A língua de sinais. a língua de sinais, quanto tempo eu estou falando que nem você, Ana? Alguns E anos. quem é o melhor professor para mim? É a Ana ou é o Walker? Contato que você vai ter. É o próprio surdo. Depende do contato. Se você tiver contato principal com ele, você aprende. Eu acho O que quê? Em 6 meses? o básico, né? Acho que é um curso básico. O básico 1 ano, 6 meses, depende. O básico, da frequência. 6 meses dá. Se você for sempre, se você tiver esse Eu contato acho que sempre a Regina diariamente. fala uma coisa no vídeo das 30 mentes muito importante, assim, que os sonhos são vários adaras. Eu acho que quando a língua circular, né, na sociedade de uma forma mais ampla, fora das escolas, eu acho que a gente vai ter mais gente fluente e mais gente interessada, assim, né? Porque eu acho que o surdo passa a ser desconhecido. Para grande parte da população, ainda essa população ela é invisível. Então eu acho que... E é uma pessoa totalmente apta a trabalhar em qualquer setor. Sim. Pode ser médico, pode ser professor, pode ser E em alguns jornalista. setores com mais foco, talvez, até do que Sim, não tem quem está ouvindo impedimento um nenhum. monte de barulho, né? Pegar o seu gancho aqui, Simone, só para falar de políticas públicas, a gente tem alguns projetos de lei aqui na casa, de alguns parlamentares aqui, que estão olhando isso. Projetos de lei que ainda estão em votação, passando nas comissões temáticas para serem aprovados. Mas é bom a gente salientar que o segundo maior parlamento do país não está de ouvido fechado para essas situações. A gente tem, por exemplo, o projeto de lei do deputado André Soares, que considera a pessoa com deficiência para fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento de cargos em empregos públicos. Quer dizer, ter um nicho ali, né? Para você falar assim, ó, 5% tem de ser para pessoas com deficiência, por exemplo, auditiva, enfim. Do deputado Gil Lancaster, aqui, ele é autor de um projeto de lei que torna obrigatória a oferta de intérprete de língua brasileira de sinais nas exibições de peças teatrais. Bárbaro. Na exibição, por quê? Por que eles não podem ir? Exatamente. Né? Por que eles não podem acessar a cultura também? Do deputado Rodrigo Moraes aqui, autor do projeto de lei que torna obrigatória a inclusão da língua brasileira de sinais na grade curricular das instituições de ensino do Estado. E tem mais um também aqui, que institui o Programa Estadual de Apoio Permanente às entidades mantenedoras de escolas que ofertam educação básica na modalidade de educação especial denominados Todos Iguais pela Educação. São projetos que estão tramitando na casa, essa casa não está fechada aí para ouvir. Obviamente, ter um Walker circulando por aqui, vindo trazer a expertise dele num programa de uma TV como essa,
pública e de um legislativo, que é o que faz leis, é um divisor de águas aí. A gente está indo para os minutos finais do programa, mas eu não posso deixar de comentar os outros eventos que vocês fazem aí. Eu estava pesquisando sobre vocês e vi a tal da Semana Azul. Isso. Por que Semana Azul? Quando que foi? O que vocês aprontaram? Todo ano, em setembro, se comemora o Dia do Surdo. Então, se fala no Setembro Azul. Setembro Azul. E a gente lá no Adara, todo ano, é dia 26, é o dia, 26. né? 26 de tá. setembro. 26 de setembro. Todo ano a gente faz uma semana de coisas especiais para comemorar esse Semana Dia do do Surdo, a Surdo, Semana do Surdo. Então a gente leva surdos que têm outras profissões para falar com eles, né? Geralmente a gente monta pergunta o que eles outras gostariam, atividades, né? E a gente faz coisas diferentes. A última teve o quê, por exemplo? A última teve, mostramos para eles, eles escolheram estampas e a gente levou uma máquina de estamparia e eles então escolheram e fizeram no computador o que eles queriam estampados nas camisetas ou canecas. Gente, eu também quero. E daí tinha sempre uma imagem e tinha escrito as mãozinhas em libras. Ai, que massa. Então, eles fizeram, todos eles fizeram, viram como funciona. Foi um aprendizado também que Um workshop, levava né? para Um os workshop. adolescentes a visão também de que aquilo pode ser uma fonte de renda. Claro. Né? Então, buscamos associar as duas coisas aí. Hoje são quantas... Eu estava perguntando aqui para Simone, para Ana, para Rosângela, quantos funcionários tem na casa? Na verdade, para mim eram pessoas que estavam ali ajudando. Não, vocês são funcionários ali, né? No Instituto. O Walker é um funcionário, a Ana é outra, você é outra, a Simone. Isso. Vocês... quem que mantém vocês? Quem que Então, mantém esse instituto? Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Cotia, Legal. que dá lá uma parte desse orçamento, né? Nós temos vários associados, né, que contribuem mensalmente E quem quiser se colaboram. associar, pode? Pode se associar, é só entrar em contato conosco, né? Tá. O nosso e-mail é contato@institutoadara.org.br. Só repete para mim, Contato @institutoadara. Adara é adhara.org.br. E ali- É só entrar em contato conosco. Em breve, nosso site, que está sendo reformulado, em breve ele estará no ar. Né? Então, também acho que quando o programa já estiver sendo exibido, ele já vai estar no ar. E Né? se quiser também, E o pode site visitar vocês, né? Também. O site é prazer. www.institutoadara.org.br e podem nos visitar. Nós estamos lá para receber todas as pessoas que quiserem nos conhecer. Nós ficamos na Avenida Dona Querubina Viana, número 220, na Vila Santo Antônio, em Cotia, altura do quilômetro 24,5 da Raposo Tavares. Tem vaga, tem mais vaga lá, Simone? Tem Que depois disso vaga daqui... lá. Tem vaga lá. Temos- Então, isso é uma coisa que eu gostaria rapidinho de falar. E a gente também tem muito a agradecer por ter feito parte dessa campanha da RAE-MP das 30 mentes diferentes. São vários institutos né? que participaram São várias ali. organizações Mulheres, pessoas que fizeram... foram escolhidas e nós fomos agraciadas aí sendo uma dessas mentes, né? E a gente gostaria muito de agradecer, porque, óbvio, está nos trazendo a oportunidade Só para de quem está em divulgar casa o entender, trabalho. o que é isso? É um institucional de 5 minutos Isso. que vai a presidente ou a representante Isso. e conta. E passa onde isso daí? Então, tem chamadas na rádio Tá. e tem também chamadas na televisão e está num canal do YouTube. E está também no nosso canal do YouTube, do Instituto Adara, nossa página do Facebook. Isso que eu ia falar, vocês também têm redes sociais, Sim, né? e nós Também tem redes colocamos sociais. lá também esse vídeo institucional para dar aí essa... Então, acho que é um grande sonho, nós temos um grande sonho. Né? Hoje Como aquele nós que começou no papel lá atrás da Simone. Isso, exatamente. Nós temos hoje aí uma equipe muito unida, né? Uma equipe muito comprometida com isso e nós estamos aí buscando melhorar e, se Deus quiser,
passar essa metodologia e abrir outros ADARAs em outros espaços. Eu tô falando, né? tá faltando um aqui em São Para Paulo, que a gente. gente Né? Aqui em possa- São Paulo, capital, né? E Para quem que a sabe gente nos grandes possa- bairros aí, né? Transmitir aí essa metodologia e eles possam ter o seu lugar e a sua vez, né? Gente, muito, muito, muito obrigada aqui pela participação. Obrigada aqui pelo acréscimo das informações e da riqueza aí que vocês trouxeram para nós e principalmente agradecer por esse trabalho que vocês fazem com todo mundo, com todas essas crianças, jovens, adultos aí que precisam dessa atenção. Né? Eles não são diferentes, mas eles precisam dessa atenção. Obrigada mais uma vez, portas abertas dessa Casa de Leis aqui para vocês. Obrigada. Viu? O programa Nossa Entidade fica por aqui. Para rever nossa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube, TV Alesp. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!